Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 34 do nosso canal. Um episódio que eu já vou dizer de início para você que não está no Wi-Fi, que conecte, porque dados móveis não vão dar conta que o episódio é pesado, né? Hoje a gente vai ter mais uma daquelas pessoas aí no nosso canal que fazem a história do salvamento e que nos enchem de orgulho de estar aqui conosco conversando. Beto, bem-vindo ao episódio número 34. Obrigado, capitão. E daí, Geller, tudo certo? Hoje é aquela pessoa que quem compete no salvamento veicular, quem gosta de salvamento veicular, olha de baixo assim e diz, pô, um dia eu quero chegar lá, né? Um dia eu quero ser como aquela pessoa, né? Então vai ser uma noite bem legal aí, bem agradável. Valeu, Beto. Obrigado. Bem-vindo, Geller, episódio 34. Salve, capitão. E aí, Beto? Ele está naquela lista dos desbravadores do veicular no Brasil. E ele é um dos expoentes, com certeza. E já digo de antemão que foi uma das pessoas que eu me inspirei para trabalhar nessa área de comando. Mas vamos lá, né? Passo por passo, 34, vamos firme, devagarinho, firme. Mas estamos indo. É isso aí. Bom, não é diferente das entrevistas que nós já fizemos aqui no Rescue Cast. Todas as pessoas que são convidadas, né, para vir aqui ao canal são pessoas que, de fato, a gente entende assim, ó, olha, se eu tiver que me espelhar em alguém, que seja nessa pessoa, né? E hoje nós vamos ter a satisfação de receber no canal um dos competidores, eu vejo que no cenário nacional é o com maior bagagem, que mais participou de competições nacionais e internacionais, e é uma pessoa que, além de tudo, né, ela tem algumas características pessoais que também servem de exemplo para nós, dentre elas a resiliência, porque é uma pessoa que, dentre todas as dificuldades, tudo que passou e passa na carreira e no salvamento veicular, sempre está indo adiante e fortalecendo cada vez mais o processo. O nosso convidado, quem temos a honra de apresentar, é Leandro Viana da Hora, capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a quem a gente já agradece imensamente por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, capitão Leandro da Hora, ao Rescue Cast. Obrigado, boa noite. Tava aparecendo a minha imagem, né? Aí quando apareceu a imagem de vocês, o celular caiu. Aí vocês têm razão. Pesado mesmo, porque apareceram três gigantes aí. Aí o celular... Então, se cair de novo, provavelmente é essa troca de telas aí que desequilibra a conversa. Mas é um prazer, né? São grandes amigos, professores, pessoas que a gente aprendeu aí ao longo dos anos muito. Continuamos aprendendo, né? Porque continuamos interagindo e temos muito ainda pela frente, né? Somos jovens aí e, com a graça de Deus, a gente ainda tem muito que aprender e muito que tentar melhorar esse sistema tão complexo que é o atendimento ao acidente automobilístico dentro desse contexto de bombeiros, né? Então, eu sou muito orgulhoso da minha profissão por esses desafios e espero atender as expectativas dos senhores aí nessa noite. Com certeza já está atendendo, o senhor sabe disso, né? A gente já conversou bastante, eu pelo menos tive o privilégio de conversar muito em vários eventos aí do país, mas eu não tenho dúvida alguma que para quem é competidor e para quem é bombeiro, o senhor é uma grande referência, né? Tem uma horda de fãs
E a gente gostaria de aproveitar esse espaço aqui para que as pessoas conheçam, né, primeiro, quem é Leandro Viana da Hora, quem é por trás daquele comandante da ESB, né, do instrutor de salvamento veicular. Essa é a primeira pergunta que eu faço ao senhor. Quem é Leandro Viana da Hora? Cara, eu entrei no estado de São Paulo, né? A gente tem uma peculiaridade, que o Corpo de Bombeiros ele pertence à Polícia Militar. Ele é uma organização dentro de uma organização. E quando eu entrei, eu estudei no colégio, finalzinho, né, já dos estudos, estudei no colégio da polícia. Meu pai foi militar, foi policial militar, e em que pese eu tenha essa vivência, eu já gostava do serviço de bombeiros, e por mais estranho que possa parecer, né, pela minha carreira hoje, eu sonhava em ser guarda-vidas. Era o que eu gostaria de fazer depois de formado. Então, eu sempre tive uma vida tranquila, sempre gostei muito de praia, daí a minha admiração aí pelo estado dos senhores. É, Converso muito com a minha esposa, que é um sonho um dia a gente poder aposentar e ir morar num lugar tão maravilhoso, tão especial, que é o estado de Santa Catarina. No entanto, a minha carreira foi trilhada para uma outra área, né? Eu acabei me especializando na parte de salvamento, posteriormente, por conta das ocorrências e, e cursos, eu acabei também conhecendo um pouco da área de incêndio, e eu me afastei desse velho sonho aí, né, de trabalhar na praia, mas como você perguntou quem é o Leandro, nas minhas horas de lazer, se eu pudesse escolher, era, era na praia que eu gostaria de estar, né? Hoje eu estou morando em Brasília, não moro em São Paulo, eu estou numa missão pelo estado de São Paulo, mas estou morando bem longe do litoral. Mas os princípios e valores aí continuam inabaláveis, e a gente segue aí lutando. Legal, comando. O senhor comentou, né? E aí é uma dúvida que o nosso pessoal sempre tem, né? Embora o Coronel Rodrigues já tenha passado por aqui e gravamos com ele, né? Nessa parte de formação do oficial em São Paulo, a ênfase dos senhores é engenharia e direito, é isso, né? A formação específica profissional do oficial, né? Olha, pensando na nossa academia, ela não tem alinhamento com nenhuma área, né? A academia de formação de oficiais. Então, nós entramos lá ainda garotos, né? Com fase de vestibular. É um vestibular como qualquer outro. Inclusive, quando eu prestei, a minha opção era escolher lá USP, carreira de direito, engenharia, enfim, qualquer uma. E a outra opção seria a Academia do Barro Branco, era o vestibular da FUVEST na ocasião. A nossa formação são 4 anos, e todos os bombeiros, todos os oficiais do Corpo de Bombeiros, eles saem policiais militares. Então, na minha época, inclusive, a gente tinha que trabalhar um tempo, era muito raro, não era uma regra sair da academia e já ir para o Corpo de Bombeiros. Em alguns anos acontecia, mas a gente só sabia quando abriam as vagas, faltando 15 dias aí para a formatura. Então, todo mundo acaba passando os 4 anos focado em sair policial, né? É, quando eu saí, fui trabalhar no policiamento, trabalhei 3 anos no policiamento, e posterior eu fui pro Corpo de Bombeiros. Era uma condição na época também obrigatória permanecer um tempo para poder ser autorizado a prestar o concurso. E aí sim, o alinhamento da formação é direcionado para a área de engenharia. E, obviamente, né, a atividade policial ela tem uma carga jurídica muito grande, né? Mas ela não tem nenhum tipo de alinhamento com uma universidade, né? Exigência para que, quando nós entremos na academia, já tenhamos aí um curso prévio na área de direito, ou vestibular, cair conhecimentos de direito. É o pré-vestibular normal que cai aí em qualquer universidade.
né, em qualquer vestibular para a universidade. Mas o bombeiro, sim, também pelas características da área técnica, né, especificamente o oficial tem que fazer muitas vistorias em edificações, prédios que podem colapsar. Então, a gente tem uma área muito aprofundada, muito específica, um vínculo, né? O Estado ele contrata uma universidade e, no meu caso, foi a FEI na época, isso depende, né, do processo lá, da licitação feita pelas universidades interessadas, e aí nós saímos do ambiente quartel e vamos estudar uma parte da nossa formação na universidade, interagindo, inclusive, com civis. Ô, Entendi. capitão, um abraço pro amigo aí, prazer revê-lo novamente. E nessas andanças a gente não anda se cruzando muito, por causa que as competições não estão acontecendo com tanta frequência, mas um prazer novamente aí ver o amigo. Nessas andanças, nesse início do senhor, nessas andanças em áreas que o senhor comentou aí, de estudos e tudo mais, e após a formatura, e antes de nós começarmos também a falar especificamente sobre o veicular, e a gente sabe bem que o senhor é apto, né, e também estudou outras áreas, existe aí que, assim, que o senhor possa refletir em poucos segundos, e também a gente sabe que o senhor participou de várias ocorrências gigantescas aí, até em nível internacional. Existe alguma assim que o senhor, quando alguém pergunta, o senhor não titubeia e já diz, é tal ocorrência, é essa que me lembra, é essa que mais marcou, que eu me lembro na minha carreira de bombeiro? Ao longo da carreira, muitas as ocorrências elas sempre foram, conforme o tempo foi passando, pelo menos aconteceu comigo, a gente vai amadurecendo e as ocorrências vão cada vez ficando mais marcantes. Na área de acidente automobilístico, eu não tenho nenhuma ocorrência para falar. Eu participei de ocorrências até graves, né, com muitas vítimas, etc. Mas eu destaco a transformação que aconteceu depois. A gente pode falar sobre isso, mas nós trabalhávamos num status e passamos a trabalhar de uma forma organizada. E aquilo para mim foi muito marcante profissionalmente, porque virou uma chave na minha cabeça para virar um cara técnico. Eu sabia que se eu me apegasse à técnica, eu conseguiria ajudar muitos bombeiros e, consequentemente, ajudar as vítimas que seriam melhor atendidas. Então, isso para mim foi uma coisa muito marcante quando virou essa chave. Agora, eu tive a oportunidade de participar de grandes ocorrências no estado de São Paulo, né? Teve um prédio que desabou em 2018. Eu era o supervisor que entrava de serviço. A ocorrência aconteceu 4 horas da manhã, 7 horas da manhã eu entrei de serviço. Não pude dar os primeiros atendimentos, mas fui eu quem organizei a ocorrência. Aquilo foi marcante. Na sequência, teve um deslizamento de terra, onde nós perdemos 2 bombeiros, né, no Guarujá. Eu também trabalhei alguns dias nessa ocorrência e isso foi muito marcante pela atmosfera do local, pelo convívio com área onde o crime organizado estava e ele influenciava no nosso atendimento. Isso foi muito difícil, né? Inclusive, eu trabalhei em Cangado, né? O meu chefe era um major que hoje é o Coronel Newton, comandante do Corpo de Bombeiros. Então, a gente passou muitos dias ali, retirando muitos corpos, né? E interagindo bastante, um excelente profissional que eu pude aprender. Na sequência, a ocorrência de Brumadinho, que aquilo para mim foi um aprendizado, eu sempre via, mas não entendia, que você não pode ficar ininterruptamente numa ocorrência, você não pode ficar, você pediu para falar rápido em alguns segundos, eu fui embora, né? Mas assim, é assunto que com certeza vale a pena a gente estar abordando. Mas me interrompe aí, meu Lazarinho, puxa a rédea aí se precisar. Essa ocorrência de Brumadinho, eu aprendi, né, o grande aprendizado foi que a partir de um certo ponto, 7 dias aí, na verdade 5 dias, você começa a ser muito influenciado pela atmosfera do local, né? Então a gente estava ali fazendo buscas e aí você encontrava os familiares ali fazendo orações, né, dentro
de uma área de matagal, porque provavelmente os parentes daquelas pessoas estavam ali, né? E a gente se sente um pouco impotente, porque somos poucos, né? Quando encontramos ocorrência dessa envergadura, muitas vítimas. E aí o trabalho ele é um trabalho demorado. Por mais que nós tenhamos empenho, ele é muito difícil, né? Brumadinho ainda não terminou, né? Nós já estamos aí com alguns anos e ainda temos equipes trabalhando lá procurando as últimas vítimas desaparecidas. E a última ocorrência de vulto que eu participei foi o ano passado, né? Foi o terremoto na Turquia. Ocorrência onde eu cheguei com muita experiência, né? Já com toda a bagagem que eu tenho em termos de formação, controle emocional, liderança, o que me deu muita segurança para poder atuar, mas ainda assim fomos surpreendidos, né? Porque a dinâmica de uma ocorrência como essa, além de ser inédita, tá tanto tempo fora de casa, tão longe de casa, e diante de um cenário adverso, com muitas situações, como eu disse, inéditas, a gente ainda teve um terremoto lá. E aquilo foi. Até hoje, né? Eu comento também aqui em casa, às vezes eu estou num prédio, eu sinto o prédio balançar, eu pergunto para quem está do meu lado se a pessoa sentiu. Por quê? Porque foi a sensação de ficar com o chão tremendo. Nós pegamos lá um terremoto de 6,8 na escala Richter. E o terremoto que tinha acontecido, que tinha acabado com 95% da cidade, foi o de 7,8. Então foi um terremoto muito forte também, né? E aquilo também foi uma experiência bem marcante na minha vida. É isso, Geller. Basicamente é Não, isso. quando eu falei para o senhor falar rapidinho, é a lembrança, né? Mas pode comentar aí, tem um tempo para caramba. Né, Tranquilo. né, além de ser um pé frio de ocorrência, né? Eu vejo que é assim, né? Principalmente porque a gente estando em outro estado, normalmente assiste e com apreensão, né? Porque a gente sabe que as vítimas estão numa situação extremamente complicada, né? Mas nós víamos na televisão, principalmente a cobertura da resposta operacional lá na Turquia, e volta e meia a gente via o capitão Leandro da Hora lá com a equipe, né? Sempre na vibração. E antes de entrar no veicular, chefe, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, né? Em relação ao GAED, porque hoje, né, é uma grande célula de resposta a desastres do país, e eu percebo que em algumas linhas, né, o senhor tem seguido também os passos do nosso grande mestre, né, que começou lá no BREC, daí foi para essas operações de força-tarefa, depois estava no veicular, né, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, antes da gente falar de ferragem, né, sobre essa experiência, sobre como é o GAED e como isso entrou na carreira do senhor. Cara, o GAED, ele também foi um marco para mim, né? Um marco pessoal. Eita, aí, tá vendo? A tela ficou pesada demais aqui. Ele foi um marco pessoal porque o que aconteceu, né? Eu até comentei sobre Brumadinho. Lá em Brumadinho, eu percebi que os bombeiros de Minas, eles estavam muito organizados no atendimento e isso se devia, né, na nossa interação, isso se devia à experiência que eles tinham pela ocorrência de Mariana. Mariana foi uma ocorrência similar ao Brumadinho, mas no Brumadinho teve muito mais vítimas, né? Nós, em Brumadinho, tivemos centenas de vítimas, enquanto Mariana, se eu não me engano, foram 19 vítimas fatais. Mas eles aprenderam a trabalhar nesse tipo de cenário, nesse tipo de ocorrência, e aquilo fez meu olho brilhar, porque eu falei, poxa, né, não é possível, né? Os caras estão anos-luz
na frente em termos de sistema de comando de incidente. Eles já estavam com toda a área setorizada, georreferenciamento, alta tecnologia, uma linguagem extremamente avançada de bombeiro. E aí eu falei, né, a gente conversei lá na época, né, com os nossos comandantes, e eles sentiam a mesma coisa. Um deles foi o Coronel Rodrigues. E aí a gente sempre tem as pessoas mais ligadas a uma determinada área, e um dos coronéis, né, talvez o mais alinhado com a área de busca e salvamento urbano é o Coronel Melo, que hoje ele está na reserva, mas ele foi comandante do bombeiro e ele estava nessa ocorrência. Para vocês terem uma ideia, o Coronel Melo, ele gostava tanto desse tipo de ocorrência, né? Ele tem muitos cursos na ONU, no INSARAG, que ele já comprou uma passagem do próprio bolso e já foi ajudar. Na hora que ele sabia que ele poderia ir ajudar, ele já foi de forma voluntária lá, participar do posto de comando, organizar e já começar a trabalhar para receber a equipe de São Paulo que iria trabalhar lá. Mas enfim, o que eu aprendi? Que eles tinham organizado um batalhão, que é o BMAD, direcionado para questões ambientais e desastres. Né? Isso que significa o MAD, né? Meio Ambiente e Desastre do batalhão. Batalhão especializado em meio ambiente e desastre, algo assim. E aí, numa conversa, eu estava na fase de prestar o CAO, isso em 2020, e eu precisava de um orientador. E aí eu fui conversar com o Coronel Melo e pedi para que ele fosse, né, ele que era o cara dessa área, que ele fosse o meu orientador. E aí eu falei a minha proposta, o que queria. Duas pessoas que eu ouvia muito já tinham falado para desistir, um era a minha esposa e o outro é o hoje Major Mitsu. Eles falaram, não, isso aí não vira, cara, não, tem que ser matricial e tal. Tira o maior sarro deles hoje, né, por causa disso daí. Porque muitos falavam, né, que essa estrutura, ela deixava a tropa ociosa, desperdiçava efetivo e tal, e até certo ponto isso tem razão, dependendo da região. Mas em grandes centros ela é altamente útil, porque o volume de ocorrência é muito grande, então essa tropa está sempre empenhada. E ela acaba não gerando um ônus para aquela tropa ordinária, e nem para as ocorrências ordinárias. Por exemplo, a ocorrência que eu comentei, que eu fui para o Guarujá, eu não tinha, nós não tínhamos o GAED na época. E aí eu mesmo disponibilizei um caminhão especializado meu, que atendia a área da Vila Mariana, que é uma área extremamente importante na cidade de São Paulo. Eu mandei para o Guarujá e ele ficou lá umas 2 semanas. Imagina, numa área que nem a Vila Mariana, perder um autobomba. Então, a gente precisava estar mandando uma tropa que não fosse interferir nisso. Então, o Coronel Melo, ele aceitou o convite de ser orientador e ele fez mais. Ele já na segunda, isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira ele já entrou em contato com a divisão operacional dele e pediu para eles entrarem em contato comigo, que ele já queria montar um projeto piloto. E ele montou esse projeto piloto, teve 1 ano de duração, que foi o período do meu CAO, onde eu escrevia e conseguia ter resultados melhores. No final das contas, ele virou uma realidade. Hoje o GAED ele foi para diversas ocorrências fora, incêndios florestais, enchentes, Turquia, né? A tropa de São Paulo que foi para a Turquia foi o GAED. Agora no Rio Grande do Sul, eles aí trabalharam lá vários dias também, de forma ininterrupta. E, enfim, então o GAED ele tem essa relação comigo. Eu sou não só um defensor, mas eu sou um entusiasta dessa linha de raciocínio para grandes centros. Eu acho que quando a gente trabalha com doutrina, a gente tende a apoiar de uma forma muito melhor. Vou dar um exemplo aqui, vai para finalizar. Mesmo em 2024, é possível uma tropa ir lá para o Rio Grande do Sul somente com uma luva de vaqueta para atender a ocorrência. E na primeira hora de ocorrência, ela vira um problema para o comandante do incidente local. Ele está precisando de apoio. Ele não está precisando de bombeiros que vieram de longe e agora estão passando frio, onde ele vai precisar alojar, onde ele vai precisar alimentar. Então, o conceito de uma tropa especializada vai muito além de bombeiros tecnicamente preparados. Vai desde você preparar uma condição de autossuficiência para que aquela tropa possa permanecer vários dias trabalhando.
tem um oficial de vocês, eu acho que ele é major, na época era capitão, que é o Alan. E aí, na Sim. época que eu terminei o trabalho, ele falou, cara, eu tô querendo construir algo nesse sentido aqui e tal. Aí interagi bastante com ele, mas até gostaria de saber que pé que tá essa tropa de vocês. É bom que o senhor tenha comentado, inclusive hoje pela manhã nós conversávamos a respeito disso. O Major Alan ele é comandante da Academia de Bombeiros aqui, tá no comando do Batão de Cadetes, e subcomandante do Centro de Ensino Bombeiro Militar, assumindo agora com a saída do Coronel Parisotto, que foi para a reserva. Ele assumiu a área de deslizamentos, né, e também responde a parte de sinotecnia. E eu soube que ele fez algumas visitas ao GAED, né? Recentemente ele venceu uma grande guerra pessoal ali, familiar, né? O filho dele estava com câncer e foi se tratar em São Paulo, e nessas viagens ele acabou visitando e foi buscar a referência, né? Eu não tenho dúvida que o GAED vai servir muito de referência em relação a essa especialização que o Bombeiro Militar de Santa Catarina está buscando também, né? Exatamente nesse prisma, nesse contexto que o senhor mencionou, né? Da autossuficiência de uma tropa especializada e principalmente do investimento pesado em logística, porque, de fato, em muitas situações nós desenvolvemos muito doutrina técnica, operacional, mas esquecemos que o que dá o suporte de longos dias de operação é uma boa logística. E logística é investimento, logística ela passa, né, por entender alguns conceitos, e a doutrina está sendo atualizada também, baseada no GAED, baseada no BEMAD, baseada também no GHOST agora, que está sob comando do Major Gabriel, né, e é engraçado que as caras são as mesmas, né, o próprio Major Alan, que esteve no Rescue Days em 2014 na Alemanha, por pouco não ficou no veicular, porque essa veia das operações especiais da área de bombeiro acabou puxando ele para essa linha. Pois é, são sempre os mesmos. Desculpa, galera. Ô, Beto, eu te atrapalhei aí. Pô, imagina, capitão, imagina. É um prazer imenso tá aqui com o senhor e ouvindo o senhor falar, e a admiração só aumenta, né? A gente que lá no início, e isso eu posso falar aí, meados de 2018, a gente falava em salvamento veicular, falava em entrar no salvamento veicular, a gente falava em Capitão Lendo da Hora, né? Foi aí que a gente conheceu, que a gente se espelhou, e como eu estava falando antes no início do episódio, era onde a gente queria chegar, né? E ter como referência o senhor. Então é um momento muito importante da minha carreira, eu tenho certeza que para o Geller principalmente, né? Enquanto comandante da equipe. E o senhor falou também de algumas valências suas, né? Na Turquia, né? E que a gente já percebia isso no veicular, né, de liderança, de tranquilidade em ações que o senhor desenvolvia com a sua equipe, com a equipe da ESB, multicampeã aí do Brasil. E eu queria saber como que o veicular despertou no Capitão Leandro da Hora. O senhor com tantas habilidades e tantas veias do bombeiro, porque o senhor, vamos lá, pendeu para o veicular? E da onde veio essa paixão pelo veicular? Eu nunca. É uma pergunta ótima, porque eu nunca parei para pensar nisso, né, Beto? Mas eu vou contar a história, como ela aconteceu. Eu imagino que ela não é diferente da história de vocês. Quando você sai, né, quando você deixa de ser aluno e começa a trabalhar, é tudo muito novo. E você está sedento por conhecimento. Então, eu lembro que o primeiro curso que surgiu para eu poder fazer foi o curso de salvamento terrestre. Mas aí tinha. Eu era o tenente mais recruta, né? Eu tinha acabado de sair, segundo tenente lá em. Eu terminei o CBO em 2008. É, tinham tenentes que não tinham feito o curso ainda. E aí eu falei: não, tal, eu quero fazer, se der, né? Não, mas espera mais um pouquinho que vai chegar a sua vez. Puxa, bateu na trave. Aí vem outra ocorrência. Vem outro curso, né? E aí, no final das contas, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de salvamento em altura. Eu fiz em maio, foi o primeiro curso de especialização, depois de tentar
muitos outros. Em maio de 2009. E aí aquilo, depois, né, na época você não entende isso, mas depois que você olha para trás, você vê acompanhando, né? Eu vi esse filme muitas vezes, né, nos Tenentes Novinhos, eles saem aí vai para uma área e ele acaba se aprofundando naquela determinada área. Então eu comecei com salvamento em altura. Eu tinha uma grande referência, que era o coordenador do curso Aumento e Altura, hoje ele é o subcomandante do bombeiro, que é o Coronel Camargo. Na época ele era o Tenente Camargo. E aí eu falava, né? Eu vou usar o termo que vocês, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual esse tenente aí. Ele era muito, né, muito técnico, muito inteligente, e eu tinha essa admiração, fui fazer o curso, e aí eu pedi para ele, para eu poder ajudá-lo, né, nas aulas. Não queria receber aula, eu só queria olhar como ele fazia, tá revendo, né, os conceitos do salvamento em altura e tal. Então, assim, eu gastei muita energia nisso, dava instrução demais e acabei me aprofundando na área. E aí vem uma outra oportunidade para fazer o curso de mergulho. Aí você abre um outro leque, né? Você passa a trabalhar bastante a querer dar aula, a querer fazer instruções. Então a nossa vida, como bombeiro que gosta da área operacional, que tem a oportunidade de trabalhar exclusivamente no serviço operacional, é uma área, é um somatório, né? Que vai consolidando a sua carreira. Mas uma coisa, ela estava sempre presente. Eu trabalhei 8 anos na Zona Leste de São Paulo, que é a maior densidade demográfica da cidade de São Paulo, maior densidade demográfica do Brasil, né, uma das maiores do mundo. A gente brinca lá que a população do Uruguai são 3 milhões de habitantes. A Zona Leste tem 5 milhões e meio. Então a gente fala que todo dia tem um Uruguai atravessando a Zona Leste, indo para o centro trabalhar, passando ali pela Radial Leste e depois, no final do dia, voltando para a Zona Leste. E é brincadeira, mas é brincadeira até a página 2, porque é exatamente isso mesmo, né? É uma densidade demográfica muito grande. Então, ali a gente tem os principais corredores, as famosas marginais, Tietê, né, que é o início da rodovia do Dutra, né, o início da Ayrton Senna, corredores ali de veicular pesado, que abastece o Brasil inteiro, Jacupêssego. Então, é uma malha viária muito carregada e com um agravante. Nessa época, isso é uma coisa também muito significativa para o salvamento veicular. O racha era cultural. Nós tínhamos toda sexta e sábado uma disputa de racha nessas avenidas, porque diminuía o movimento, por esse motivo que eu acabei de dizer, né? Zona Leste era mais dormitório, em termos de concentração, e essas grandes avenidas viravam pistas de corrida. Então, pessoal, sem exagero nenhum, todo serviço tinha um preso em ferragens. Nessa época, 2008, 2009, 2010, 11, 12, até 2014, quando começou a ter uma fiscalização muito grande da própria Polícia Militar, em termos de alcoolemia, né, os famosos bafômetros, os bloqueios policiais, buscando as pessoas com dosagem alcoólica alterada. E aí e o advento dos radares também, né? Então, com o aumento dos radares, o pessoal começou a sentir no bolso, e aí o racha foi parando de acontecer devagarinho, e o volume caiu drasticamente. Hoje não é comum ter acidente de vítimas presas nas ferragens. Claro que nesse exato momento aqui tem uma queda de moto, tem um acidente automobilístico, mas vítima presa em ferragem, ela passou a ser uma coisa mais excepcional. E na época que eu era tenente trabalhando, eu peguei toda essa janela. E aí, por conta disso, eu acabei ganhando muita experiência no cenário, né, na zona quente, trabalhando ali com a vítima presa. Só que, num primeiro momento, sem técnica, sem visão, né, vários bombeiros trabalhando. E aí, o próprio Coronel Camargo, depois como capitão, ele desenvolveu um programa chamado Programa Resposta Operacional,
baseado no volume de ocorrência. Então, 70% das ocorrências que o Corpo de Bombeiros atendia na cidade de São Paulo era ou incêndio ou acidente automobilístico. Então, ele falava que se nós estivéssemos preparados para atender esses 70%, a gente estava muito bem. Então, ele começou a pegar a doutrina que já existia de incêndio e a doutrina de salvamento veicular e colocar em prática, porque nós já estávamos trabalhando de forma empírica. E para os senhores aí que são altamente técnicos, eu vou até falar como era que a gente trabalhava. Abre a porta e tira a vítima. Então você abre a porta do motorista, faz o giro da vítima, coloca a prancha longa ali e tira a vítima. E isso se resumia ao acidente automobilístico naqueles anos do Corpo de Bombeiros. Eu imagino que os senhores estejam entendendo muito bem o que eu estou falando, porque o processo, né, da informação chegar na ponta da linha é um processo muito demorado. Então a gente tem tropas trabalhando em alto nível, mas tem também tropas ainda trabalhando atrasado, né, pensando dessa forma que eu falei. Então, a minha aproximação, ela foi dessa maneira. Eu fiz um curso de salvamento veicular, consegui ajudar mais o Capitão Camargo e a gente começou a treinar a nossa tropa e eu percebi que aquilo foi um salto, aquela virada de chave que eu comentei agora há pouco. Foi um salto muito grande na minha forma de ver o Corpo de Bombeiros, o atendimento de ocorrência. E aí a história nas competições, aí é uma outra página, que eu conto também aí, se vocês quiserem. Mas vocês vejam assim, né, capitão, a gente tem comentado aqui e sempre vem esse assunto, o Guerra e o Beto mesmo, a gente conversa muito sobre isso, né, que algumas pessoas foram um marco doutrinário no país, e eu não esqueço, foi uma conversa, uma apresentação que eu vi do senhor em Maceió, no Insalve. Foi a primeira vez que eu escutei no país alguém falar em tática de salvamento. E muito me chamou a atenção, e aí a gente já percebe do porquê, né, da importância de estar na linha de frente, né, de acompanhar isso, porque eu voltei na época, né, estava junto comigo o Sargento Aurélio, hoje subtenente da reserva, tá, já era careca, mas agora ele tá aposentado, e que ele estava junto comigo, e a gente voltou de lá e disse, cara, olha só como é, né? Alguém falando de tática do salvamento. E aí a gente tinha o posicionamento do ABT, a chegada. Eu lembro que o senhor comentou sobre operações de incêndio, que estava chegando no veicular. E de repente chega 2016. E 2016, né? Que aí a gente já entrando nessa questão de competição, vem a ESB, e num cenário que era novo para todas as equipes do país, vem a ESB e traz ESB, para quem nos assiste, né, Escola Superior de Bombeiros, a equipe do Bombeiro Militar de São Paulo, vem e traz uma mudança violenta em relação à tática. 6 caras trabalhando num cenário, e a formação original, né, a primeira formação da ESB, com todos sendo instrutores, era um show, né? E aquilo muda de forma bastante violenta a forma como todas as equipes do Brasil enxergavam a tática, e isso perdurou, e graças a Deus tem ficado nessa linha, né? O senhor acha que, de fato, essa conexão ela foi possível graças a essas fichas e guias, ou o modelo que São Paulo já vinha trazendo da tática naturalmente iria chegar nesse ponto, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque a ESB arranca nos primeiros anos já, e não só a ESB, mas aí quando nós tivemos a oportunidade de estar nos campeonatos estaduais de São Paulo, nós víamos a mesma lógica já doutrinária, né? Que provavelmente saía do curso de salvamento veicular. Como que o senhor enxerga essa vinda do desenvolvimento tático para operacionalizar, e que hoje já é uma realidade da Corporação Paulista?
Cara, você foi falando e eu fui vendo um filme aqui, né? E um dos capítulos desse filme foi um dia eu estar assistindo esses programas aí, né? Sensacionalistas, que na época subia lá o comandante Hamilton e aí ele filmava uma ferragem em tempo real. E aí eu vi os caras tirando o teto do carro e a prancha dentro do carro. Cara, aquilo pra mim. Ali eu na minha casa, ali na casa da minha mãe, acho que eu nem tava na minha casa assistindo. Aquilo foi muito. Vou falar emocionante aqui, que a gente é durão, né? Mas aquilo foi muito marcante é, porque eu vi que estava chegando, que a gente estava mudando o nosso conceito mesmo, né? E, e isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma coisa a muitas mãos, né, Lazarinho? É muito complexo explicar isso daí, porque aqueles que ficaram no passado e eles não chegaram perto de desenvolver ou de ver isso acontecendo, eles contribuíram sobremaneira, porque eles fizeram de alguma forma a corporação avançar para ela estar madura para conseguir olhar para uma ficha WRC, WRO e, e conseguir extrair o que ela realmente quer passar. Porque uma corporação imatura ou pessoas imaturas, elas olham para aquilo e não conseguem fazer a interpretação correta. Pensa que é mais alguma coisa. Então, vou falar com vocês isso daí, eu sei que é fácil, porque vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Por isso que é gostoso falar com pessoas técnicas. Mas o que que aconteceu? É, o programa Resposta Operacional, ele o que que ele fez? Ele pegou uma tática desenvolvida nos anos 90 para uma guarnição de autossalvamento que era composta por 4 homens. Então, no passado, na década de 90, nós tínhamos o salvamento e o incêndio. Então, nós tínhamos quartéis de salvamento e quartéis de incêndio. Quando tinha um jogo de futebol do incêndio contra o salvamento, era perigoso o cara sair. Pau quebrava. O pau quebrava. Era uma rivalidade muito grande. Então, essa tática direcionada para 4 homens, o Coronel Camargo ele tem esse raciocínio. Ele já falou até para mim algumas vezes. Ele falou, cara, a gente não pode. Olha, né, que visão. A gente não pode gastar energia. é, Qua- o que eu acabei de dizer, quantas pessoas trabalharam para construir a tática do autossalvamento, escreveram manuais, fizeram aquilo virar uma realidade, o salvamento trabalhar em alto nível na década de 90, para a gente simplesmente falar assim, não é mais uma realidade, não temos mais viatura com 4 homens, agora nós temos no máximo 3 homens, então a gente vai fazer um trabalhar por 2? Vamos inventar tática para 3 homens, vamos admitir isso vale para o incêndio também. O bomba-ar, uma guarnição reduzida tem 6 homens. Como que a gente vai fazer um bomba-ar com 3 homens, né? E aí a ideia foi trabalhar com guarnições conjugadas. E aí ele simplesmente resgatou o incêndio antigo e o salvamento. Ninguém inventa nada, que nem eu disse, o GAED foi uma inspiração em cima do sucesso do BEMAD, lá em Brumadinho. E aí ele simplesmente inspirou, é um Ctrl+C, Ctrl+V, para não falar, para ser até mais verdadeiro. A ideia, né? Então, quando nós chegamos em 2014, quando a gente começou a ter contato, né? A internet estava desenvolvida, a gente começou. Para vocês terem uma ideia, a primeira, né, vocês sabem disso, a primeira competição aconteceu em 99 na Austrália. Ela nem foi registrada. Então, os caras já estavam há 20 anos desenvolvendo fichas, trabalhando taticamente, dividindo a ocorrência em blocos, e a gente aqui nem tinha ideia disso daí. A gente foi ter contato em 2014 e foi entender lá na frente que aquilo era um processo contínuo. Então, o que aconteceu, né? Quando a gente veio com resposta operacional, com procedimentos táticos direcionados para 4 homens, trabalhando em 6, que eram as guarnições conjugadas, e tivemos contato com as planilhas do WRO, que ela recomenda que o número ideal para um atendimento de ocorrência no acidente automobilístico são 6 homens, o que a gente percebeu? A gente percebeu que
a planilha ela era aberta, e essa é a grande sacada da WRO. Ela é aberta para todas as corporações. É mais ou menos assim. Ela fala o que deve ser feito. Agora, como você vai fazer, é a sua corporação que vai dizer se você vai usar o método Saver, se você vai usar o resposta operacional, que é o nosso método, o método dos senhores lá em Santa Catarina. O que importa é que o que vai ser feito tem que ser feito com qualidade, porque a vítima ganha. E não pode ser deixado de fazer. E aí, a gente simplesmente pegou aquele modelo que nós tínhamos e adaptamos para a realidade da WRO. E aquilo facilitou muito para nós, porque enquanto a gente já tinha um modelo pronto, que precisava se adequar a regras de avaliação, outras corporações precisavam sair do zero e desenvolver. Outras corporações que eventualmente trabalhavam de forma empírica, né? Não tinham ainda feito essa reflexão, parado para poder enxergar o que deve ser feito num primeiro momento, num segundo. Então a gente já estava fazendo isso por força do programa Resposta Operacional, que já era uma resposta. Cara, hoje, 2024, a gente trabalha o Resposta Operacional. O que a gente fez? Lacunas que estavam vazias, por exemplo, o motorista do resgate, ele fica aguardando até o final da ocorrência para colocar a vítima na maca e levar para o hospital. Não, esse cara agora é um auxiliar de desencarceramento, é um técnico de desencarceramento. Esse cara agora ele vai colocar uma lágrima lá para o colega dele, que é do autobomba, poder realizar o corte. Então a gente simplesmente foi preenchendo as lacunas que existiam. Mas o mesmo resposta operacional que tem em 2024 é o mesmo de 2010, quando ele começou a ser disseminado aí no estado. Interessante essa Cara, história, né? não, tá doido. Essa história é um espetáculo, porque o que acontece, né? É natural, todo bombeiro brasileiro é fã do bombeiro de São Paulo, né? Até pelo volume de ocorrência que se tem em São Paulo, é muito diferente quando você vê, né? Eu tive a oportunidade de passar alguns dias com o pessoal da Casa Verde, há uns anos atrás. Os caras parecem de outro planeta, né? Um volume operacional, assim, uma bagagem absurda, e o que é mais interessante ainda é saber que São Paulo é uma corporação gigante e que consegue fazer com que esses protocolos e essas mudanças saiam da ESB, saiam de dentro do departamento de terrestre e cheguem na ponta, né? E isso eu acho que é um dos pontos, nós já conversamos em outros episódios, até o próprio Juliano mencionou isso, que às vezes a gente quer, dentro do nosso ego, dizer que a nossa corporação faz diferente, a nossa... Não, tem coisa boa para a gente aproveitar e copiar e dizer, olha, foi de lá que a gente trouxe isso, né? E a gente sempre comenta aqui, a primeira vez que eu ouvi falar em tática de salvamento foi do capitão Leandro, né? Eu acho que o senhor já era capitão lá em Maceió, que a gente pensou, pô, peraí, é esse tipo de organização que a gente precisa, né? A gente precisa organizar as nossas guarnições como times, como equipes, levando essas funções, né? Mas aí eu tenho certeza que o Geller está se oriçando aí para fazer uma pergunta. Eu vou deixar você perguntar, Geller, porque aí já é a linha dos comandantes, né? É verdade. E, capitão, que bacana que a história do senhor no veicular, nessa parte formativa, teve um viés anterior à competição. A gente sabe que isso é difícil acontecer, porque normalmente as pessoas, né, pelo menos com quem a gente conversava, elas começaram a dar um up a mais na parte do veicular depois das competições. O senhor fez um processo ao contrário. Isso é muito louvável. E já nessa parte competitiva, então, né? Porque a gente tem de lembrança, e o senhor pode me corrigir se estiver errado, ela iniciou em 2016 também com o senhor, é isso? As competições? Isso. Sim, em 2015 teve um evento que nós não participamos, né, de forma direta, só de forma indireta.
Bom, você termina a pergunta daqui a pouco. O que aconteceu? A gente tinha uma equipe chamada Asurev, que ela era a única equipe latina que participava do desafio mundial. E aí o Coronel Rodrigues é um cara à frente da geração, né? Então ele foi lá para Interschutz, uma feira que acontece de 5 em 5 anos, que estava acontecendo naquele momento, lá na Alemanha, e aí são vários estandes, né? Magiros, etc. E aí ele sempre foi um cara do veicular, né? A história dele é marcada pelo veicular de forma pessoal. E ele, lá nesse evento, nesse campeonato, ele ficou, desculpa, né, nessa feira, ele viu que estava tendo um campeonato. E aí ele chegou e viu um cara lá que falava espanhol, ele colou no cara, que era o Oscar, que ele já conhecia, porque tinha vindo para São Paulo ajudar nos cursos lá em 2005, 2007, de salvamento veicular, quando você batia a ferramenta no carro. E aí e aí ele chegou e falou, Oscar, que legal te ver por aqui, cara, você tá... O que você tá fazendo aqui, né? Resumindo, aí ele falou, tô participando de uma competição. Competição? Caramba, de quê? Ele falou, daqui a 2 meses vai ter um mundial em Lisboa. Ele, mundial de quê? De salvamento veicular. O Coronel Rodrigues falou, caramba, meu, eu estudo veicular a vida inteira, tô há 20 anos estudando isso aqui, eu nunca ouvi falar que tem um campeonato mundial, e os caras estão aqui, era o Experience, né? O Romatro Rescue Experience. E ele, na hora que ele viu aquilo, o pessoal lá da organização do evento falou assim, meu, deixa esses brasileiros loucos aqui, que não tem nem ideia o que tá pegando, vamos montar uma equipe com eles, e olha os caras, Félix, o Matheus da Paraíba, pegou um de cada estado, o Quintino do Pernambuco, e montou uma equipe lá e eles participaram. E aí o Coronel Rodrigues ele quebrou todos os paradigmas que existiam possível e impossíveis, inimagináveis, porque ele voltou, ele falou para mim assim, ele falou, cara, aconteceu uma coisa comigo e eu não consigo te explicar o que aconteceu. Aí eu falei, ô comando, que é isso, pô, que história é essa, né? Ele falou, cara, nesse final de semana, você vai. O Coronel, ele faz umas coisas, cara. Hoje ele tá na reserva, então pode falar tudo. Mas ele trouxe os caras sem pedir autorização para ninguém. Eu era tenente da ESB, né? Tenente dele, ele era capitão na ESB. A gente pegou ônibus, foi buscar. O que ele negociou com a equipe, com essa Asurev? Ele falou assim: vocês vêm para o Brasil se preparar para o Mundial. Eu disponibilizo carros para vocês treinarem, que era o que os caras precisavam, alojamento e alimentação. E aí vocês. A única coisa que a gente quer é assistir vocês fazendo o treinamento de vocês. E aí, olha a coincidência, era um 7 de setembro, que nem a gente está nesse final de semana agora. Isso em 2015, na história de 9 anos. E aí o pessoal veio para cá e até. É que, cara, puta, o podcast eu tenho que ser rápido, porque é muito gostoso falar sobre esses assuntos aí. Mas eu lembro perfeitamente de eu pedir para entrar na equipe, entrei como técnico, e aí já saía a vítima pela janela. Tinha um espacinho assim, ó. Eu falei, a vítima sai. E aí eu falei, não, vamos tirar a vítima, já criei o espaço. Aí os caras me deram uma estarrada, cara. Falaram, tá louco, isso aí não é espaço e tal, o espanhol lá. Tipo, sai daqui, ô seu louco, né? E aí eu falei, pô, você tem que estar com os 2 pés dentro do carro, postura, para movimentar o mínimo possível. Então eu achava, cara, né? O Geller comentou da experiência pregressa. Que eu era o cara, que dificilmente alguém me ensinaria alguma coisa, assim, dentro da minha imaturidade da época, que eu ainda pensava assim. E aí eu falei, meu, eu sou nada. Eu sou uma criança, eu sou um recém-nascido aqui do salvamento veicular. Então, esse foi o primeiro contato, né, de fato. Aí, como competidor, isso só foi acontecer no ano seguinte. Eu não queria, eu acho que é aí que você queria chegar na pergunta. Quer complementar a pergunta? É esse caminho mesmo aí, capitão. Eu não queria, né? Como que foi, então, em 2016, que talvez tenha sido o Coronel Rodrigues, o senhor vai contar para nós, que conquistaram o professor Zal. Não sei se o senhor for comandante também, pode contar, não tem tempo, não pode ficar à vontade para falar, precisa ser rápido, não.
Como que foi, então, o início do capitão Leandro da Hora e da equipe da ESB nas competições? Então, como eu disse, eu era vinculado ao departamento de salvamento em altura. Eu era instrutor de altura já há muitos anos. E o Coronel Rodrigues, a gente sempre teve muita afinidade em termos de amizade, né? Então a gente para tomar uma cerveja, para conversar. Cara, vai embora, porque a gente é amigo, cara. A gente é tipo irmão, assim. É uma coisa muito compatível. E aí eu sentia, né? Eu não sei se ele negaria essa história, mas eu sentia que ele ficava tentando me levar para o terrestre, que ele era o chefe do terrestre, e eu era da altura. E aí ele ficava querendo me trazer, me trazer, me trazer, me trazer, me trazer. O que que aconteceu? Eu teve um instrutor de educação física que ele saiu ele foi fazer o CAO e eu assumi a cadeira de educação física, porque foi uma necessidade da escola. Eu precisava ter um oficial ali à frente do departamento. E aí eu saí da altura. E aí ele voltou, da educação física, né? Esse chefe do departamento. E aí, quando ele voltou, eu já estava meio que. Eu já não era mais da altura. Já tinham me substituído na altura. E aí eu peguei e fui. O Coronel Rodrigues me levou para o terrestre e eu já ajudava ele na parte de veicular, mas eu não era do terrestre, eu era da altura, né? Eu estava preocupado lá com competições de altura, se fosse pensar dessa forma. E aí. é, eu ajudava ele a organizar os seminários, ele fazia o Rescue Days, que é, por exemplo, um evento que, embora tenha um cunho comercial, para a gente nunca teve, para a gente sempre foi desenvolvimento de bombeiros do Brasil inteiro. A gente chamava um representante, eu creio que o Lazarim já deve ter ido algumas vezes aí como instrutor, não lembro se em São Paulo, Lazarim, mas eram pessoas tipo o Lazarim do Lazarim do Rio de Janeiro, o Lazarim né? Que são meio que os pontos focais, né? Daquela determinada área. E aí eu apoiava e aí ele pegou e falou assim, cara, a gente tá pensando em montar uma equipe. Eu falei, pô, que legal, comando, vai para cima e tal. Só que tinha muita. O ambiente de escola, o Lazarim estava lá, não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar na escola, é um ambiente difícil. O ser humano ele já é vaidoso por natureza, em ambiente de escola é complicado, cara. Essa é uma lembrança que eu tenho. Eu espero que tenha mudado, mas na minha época era muito difícil isso daí. Então eu falei, meu, não quero saber de competição, não quero ir para isso daí, porque isso vai arrumar para minha cabeça. Eu ficar um pouquinho no departamento de educação física já me gerou inimizade. Porque para que eu vou ficar arrumando confusão? E aí eu falei, comando, coloca outra pessoa no lugar e tal, para ser o comandante da equipe, que eu sei que essa pessoa quer e tal. Aí o Coronel Rodrigues falou, beleza, vou pensar no seu caso. Aí ele chegou lá uma semana depois e falou, Leandro, você que vai ser o comandante da equipe. Você vai comandar a equipe ESB, a gente vai fazer uma seletiva estadual. E aí já era missão, já era ordem, não estava mais conversando, né? Ele já não era o Rodrigues, era o Capitão Rodrigues. Aí eu falei, beleza então, né? Eu falei, beleza, então vamos treinar. E aí a gente começou a treinar, os caras que estavam treinando comigo eram meus amigos também, porque eram instrutores ali, né? O Matheus era o chefe do Departamento de Salvamento Terrestre, né? Era o sargentiante lá do coronel, era o homem de confiança do Coronel Rodrigues. E você tinha caras tipo Flávio, que era uma lenda no segundo GB, né? O Lazarim falou de Casa Verde. É, então, assim, eu tava ali, Rodrigo era o chefe do departamento de APH. O Rafael já era um dos caras mais considerados na medicina, né? No suporte avançado. E como pessoa, um cara sensacional. Então, para mim era lazer tá ali, né, tá treinando para competição. Eu não tinha cobrança nenhuma. Se der certo, deu. Se não der certo, e a nossa equipe, o perfil das pessoas, a gente, por mais que estivesse se divertindo, não ia pegar e entrar no negócio para fazer o negócio meia boca. A gente ia se empenhar, né, em tentar fazer um bom trabalho, sabendo que nós seríamos vidraça, porque estaria
Como eu disse, eu tinha sido 8 anos da Zona Leste, os caras iam, a minha equipe, né, que eu treinava lá na Zona Leste, ia estar lá, competindo contra mim. Da mesma forma, o pessoal da Casa Verde, o segundo GB em relação ao Flávio, e assim sucessivamente, todos os integrantes da equipe. E aí foi isso, a gente teve um desempenho, ao meu ver, ruim em relação às outras equipes do estado, mas a gente tinha uma vantagem, que era conhecer a planilha. Por quê? Porque a planilha foi disponibilizada, mas o bombeiro antigo, os caras, sai fora, vai querer que eu siga essa planilha, eu sei atender a ocorrência. E aí quem que foi avaliar? Quem veio avaliar eram os caras da Surev lá, aquela equipe. Então, eles tinham pelo menos um protocolo a seguir. E aí, o fato de olhar os riscos, de falar, é coisa que vai. Mas eu tenho consciência que o meu desempenho, eu nunca falei isso para ninguém, é a minha percepção. Foi um desempenho similar às equipes. Os caras a gente trabalhava do mesmo jeito. Eu peguei um cenário super difícil, com vítima com o pé preso no pedal, carro capotado, muito difícil acesso, a gente não conseguiu chegar na vítima, não conseguiu liberar o físico 2, sabe? Acabou o tempo, a gente não tirou a vítima, ninguém tirou praticamente. Foi um campeonato muito incipiente mesmo. E aí, a gente batendo nessa tecla, aí a gente começou a aprender de verdade. A gente começou a ver vídeos da equipe da Irlanda, que naquele momento era referência, surgiu o País de Gales. Aí, quando a gente chegou no Nacional, aí a gente já chegou muito mais calmo, muito mais maduro nos conceitos. Enfim, aí fomos para o Mundial que ia ser no Brasil, e isso também foi uma coincidência do destino, não muito coincidência, porque foi uma janela de oportunidade, né? Mas deu certo, coincidência no sentido de ter dado certo, do Mundial ter vindo para o Brasil. Pensa que se hoje nós quiséssemos trazer, não seria tão fácil. Imagine naquela época, né? Então, eles quiseram fomentar num país que tinha um número muito alto de acidentes automobilísticos. E aí eles vieram. Então a gente tinha essa... E aí o nosso resultado foi um resultado muito bom. Né, fomos 14º, sendo que o pessoal da Asurev, na época, falava que eles, no melhor ano da participação deles, eles tinham sido 16º. Então aquilo pra gente foi uma vitória. É claro que jogando em casa, os árbitros de fora, sabendo que eles queriam eles não queriam que os donos da casa, os brasileiros, né, tivessem fossem os últimos colocados. Eles não queriam isso daí. Então eles deram um prêmio para a equipe do Mato Grosso, as equipes ali que tinham um desempenho foram levando, ganhando alguns troféus. Mas basicamente esse foi o primeiro ano, né? Aí a partir dali, quando a gente foi para a Romênia, aí era a equipe do 6º Batalhão, do 6º? Ou não, 11º. O 6º são vocês. Isso, 11º. Era Joaçaba. Joaçaba. Cara, assim, ó, eu fico preocupado com meu pai, no finalzinho da vida dele, ele foi esquecendo de tudo, né, cara? E eu lembro muito bem dos caras, os caras são meus irmãos, eu sei até a característica psicológica, mas eu tava tentando esses dias lembrar o intérprete, cara, que é o surfista lá, bom pra caramba. O Júlio. O Júlio, meu, Júlio. Sumiu o nome dele da minha cabeça. Então, assim, foi a nossa equipe, né, Joaçaba e São Paulo, nós fomos desbravadores lá, porque a gente chegou, a gente imagina, cara, assim, né, vocês que agora estão à vanguarda e tem experiência internacional, a gente chega, né, com os caras, eles saem das equipes, das provas dele para assistir a nossa prova hoje em dia. Mas naquela época não, cara, naquela época o nosso EPI era feio, as nossas ferramentas, a gente não tinha. E os caras tudo, né, meu, Robocop, atendendo ocorrência, organizado. Tinha cada coisa. Aquela equipe de Portugal, dos Sapadores, né? Os caras, meu, teatro. São excelentes, os caras são. Acho que são os melhores, cara, são muito bons. Mas era uma teatralização que a gente fala, caramba, velho, que coisa louca. E aí a gente foi avançando, né, Geller, nesse negócio que é tão apaixonante, né, cara? Vocês aí são prova viva de que é um caminho sem volta, mas que não é fácil, né, cara? Talvez competir seja o mais fácil. O processo que está por trás é o difícil, né? De você se manter no processo.
Com certeza. Eu vejo, e a gente sempre comenta assim, mesmo quando não está gravando, né, o, o episódio, porque quando o senhor estava falando aí de algumas coisas, né, hoje dá para falar que o Coronel Rodrigues está na reserva e fez algumas coisas, né, e a gente sabe, né, de algumas coisas que foram feitas, né, tanto pela equipe da ESB quanto pelas nossas, por Joaçaba, por Chapecó, que tiveram um quê, assim, de uma certa coragem, né, de colocar a pele a risco, né, e tá com a pele no jogo, né, porque o fato de ser desbravador é algo que acaba sendo um fardo pesado, né, e o que eu queria saber do senhor é em relação justamente a isso, né, porque é até difícil de comentar isso para quem assiste, porque acha que o campo é sempre limpo, né? A grama está bem aparada, as linhas estão bem pintadas, mas o processo de competição ele não é tão simples assim, até porque como nós temos um envolvimento muitas vezes e a necessidade de autorização para viajar, de buscar recurso, todo ano é uma verdadeira guerra para as equipes fazerem isso, né? E guerras que se desenvolvem e que a gente acaba trazendo ou levando para casa, né? Porque são momentos difíceis, né? E o senhor tem uma militar em casa, né? Que é a Capitão Cíntia aí também, que a gente teve a oportunidade já de conhecer, que esteve em muitas dessas guerras juntos aí, né? Mas o que o senhor entende hoje, chefe, assim, e uma dica, né? Porque para quem nos assiste, o Capitão Leandro da Hora é o profissional com mais competições nacionais e internacionais, né? Representando a equipe da ESB e representando o Brasil, né? Que tipo de dica o senhor daria para essa galera que está começando com equipe, ou principalmente, né? Para quem acabou deixando o processo, porque infelizmente nos últimos anos nós tivemos vários estados que tiveram dificuldades, que conseguiram obter vagas e acabaram ficando para trás, né? O que o senhor diria hoje com base nessa experiência, principalmente, não só profissional, mas principalmente pessoal, para essa galera que tá começando aí no processo? Olha, cara, eu vou falar para você o seguinte: eu acho que todas as corporações sofrem desse mal, porque é um mal do ser humano. É, se, se você quiser montar uma equipe competidora e você tiver esse sonho de competir, de brigar pelas primeiras posições, de sair da sua zona de conforto, ir para um outro estado, eventualmente ir para um outro país, representar o seu país, é um sonho. Mas você só consegue se você se desvincular de uma mentalidade que, infelizmente, ela é muito comum no nosso meio, que é aquele pensamento de que você só vai se tiver um benefício. Por exemplo, pô, eu tô indo lá representar o Brasil na, sei lá, na África do Sul. E aí os caras, eles não vão me pagar uma passagem, eles não vão me pagar o hotel, sendo que eu tô como se você estivesse fazendo um favor para eles. Então, a equipe que ela deseja, que ela ambiciona performance, ela não pode ter esse tipo de pensamento dentro da equipe. Isso é uma premissa. Mas, infelizmente, todas as equipes que pararam no meio do caminho, elas pararam porque elas se depararam com um obstáculo, e são muitos os obstáculos, e aí, a partir daquele momento, ela não teve a gana para poder transpor. Então, é óbvio que você não vai tirar o sustento dos seus filhos para conquistar um sonho pessoal. A partir do momento que você tem responsabilidade, você tem outras prioridades.
Então você tem que fazer somente o possível. Mas existem possibilidades, que não necessariamente aquela mais fácil. E às vezes vai ter um custo. Então, nós fizemos rifa de objetos pessoais, aqueles que tinham melhores condições ajudaram aqueles que tinham piores condições, que estavam numa situação mais difícil, e a gente foi superando. Por quê? Porque a gente acreditava no nosso potencial e acreditava que aquele era um sonho, que ele ia trazer um retorno. Cara, nem que fosse o sonho que muitos, cara, falando da minha equipe aqui, que eu já ouvi muitas vezes eles falarem em tom de desabafo que eles não esperavam nunca sair do país, andar de avião. Eu tive o prazer de ver esses caras entrando no avião pela primeira vez, cara. Ser emocionante isso aí, né? Porque né, eu tenho uma história muito engraçada do Flávio, que a gente estava no aeroporto, acho que para África do Sul, inclusive. E aí ele foi entrar, foi no, ele não tinha ido para Romênia, né? Se eu não me engano, acho que foi. Aí ele foi lá num restaurante e ficou caro, né? Óbvio, a gente foi tipo num restaurante fast food, nem lembro qual que era. E aí ficou caro. Aí ele falou: Porra, meu, ferrou, tô indo lá pra África do Sul, vou gastar pra caramba na viagem internacional. Eu lembro até que tinha ficado R$ 65 o lanche dele, cara, isso aí em 2018. Aí ele pegou e falou: Meu, parei. Quando ele entrou no avião, ele ficou sozinho, porque as cadeiras ficaram aleatórias ali, né? E aí, cara, viagem longa, várias horas, 12, 14, sei lá quantas horas. Ele foi sem. Acho que teve até conexão, ele foi sem comer de ponta a ponta, porque ele pensava que a comida no avião ia ser paga, né? Ele chegou lá quase desmaiando, né, cara? E a gente chorava de dar risada com essa desgraça aí, né? Alheia, porque realmente a gente passava por umas coisas. Né? A gente chegou numa das conexões e descobriu que não tinha direito. A gente tinha direito a levar mala só para uma perna, a outra perna não tinha. Aí você foi ver lá quanto que é para despachar cada mala, $120, euros, sei lá. Pô, cara, então cada experiência que você vai tendo vai mostrando que não é fácil, né? E você continuar no processo, você enfrentar. E aí, paralelo a isso, o que que tinha? Você tinha uma resistência muito grande, porque algumas pessoas, elas não fazem a leitura. O discurso de todos é sempre um discurso muito positivo, né? Não, que legal, cara, tem que ajudar, que é isso, o Estado tem que pagar diária para vocês e tal. A gente nunca esperou nada disso. Mas o discurso de todos sempre foi um discurso good vibes, né? Agora, por trás, a gente sabia que, principalmente em reuniões de primeiro escalão do comando, a gente era visto às vezes como oportunista, que tinha que dar oportunidade para outras pessoas, que só a gente viajava, que por que era a mesma equipe que estava indo de novo. Então, isso daí vai provocando um desgaste pessoal, institucional, que é muito difícil continuar no processo. Tem que ter, por exemplo, no modelo de vocês, eu não tenho dúvida que você tem que fazer um trabalho de bastidores muito forte para tirar o peso das costas dos competidores, da sua equipe. Porque como eu disse, né? Hoje, vocês não têm mais. O Coronel Wilton foi um cara que ele vestiu a camisa, então no momento que ele saiu, eu falei: Meu, Lazarinho vai ter dificuldade. Por quê? Porque agora vai. Todas aquelas pessoas que tinham represado, infelizmente, cara, não vou ficar aqui escolhendo palavras, mas até uma inveja de vocês. Esses caras, eles tinham uma oportunidade de atrapalhar o processo, cara. Essa que é a grande verdade. Então, isso que vocês passam, eu não preciso saber, vocês nunca me contaram isso, para saber que vocês passam por isso. Porque eu já passei, né? Até os 45 do segundo tempo aí. Então, o grande conselho, cara, é isso. Quando você juntar uma equipe, a técnica, ela passa a ser irrelevante perto da mentalidade desse cara ser um cara que ele vai abrir mão de uma folga para ir treinar, porque é a única oportunidade que os outros podem. Então ele vai sangrar muito. Por quê? Porque ele fala assim: Meu,
é o único dia que o doutor Rafael pode, porque ele dá plantão e o caramba tal. Então, mas eu vou perder minha folga. Não, vai perder. Qual é o preço que você vai pagar? O preço é esse, de você estar trabalhando em alto nível. É você ceder. E se você chegar com alguma expectativa de que você vai ter uma contrapartida, a contrapartida é a sua conquista. É a interação com seus amigos, é o dia a dia. Que você tá com amizade, tá. É isso, cara. É só isso. É a experiência, né? De você aprender e voltar com uma bagagem muito maior. Que essa na verdade, é a pepita de ouro, né? É o grande valor do nosso esforço. Quando a gente volta, e hoje eu tô falando com vocês aqui, por quê? Porque, cara, se você planta o bem, você vai colher o bem. Então, com certeza, a gente conseguiu ajudar a nossa transmitir o conhecimento com mais segurança dentro da nossa corporação e evoluir o nível. Olha o que vocês fizeram, né? Eu sei a história de vocês. No Nacional, vocês foram o último colocado, não é isso, Lazarinho? No de 2016. Cara, e hoje vocês são os campeões brasileiros. Então, isso tem um preço, cara, a ser pago, né? Mas ele compensa quando você tem essa honestidade de propósito. Por isso que a equipe é tão importante, a mentalidade. Caraca, que aula. Eu nem preciso dizer para o senhor que o senhor gabaritou em todos os assuntos que o senhor falou, né, sobre a equipe, né? E a gente vê que realmente tudo que o senhor ia falando da ESB, a gente ia, igual antes, como foi com o senhor, ia passando um filme na cabeça, né, e passando um filme na cabeça do que o cara tem que enfrentar e do que o cara tem que passar para se manter em alto nível, né, e se manter resiliente perante todas as dificuldades, né? Acho que isso é o mais importante. Eu acho que o senhor se manteve, né, e se mantém resiliente perante todas as dificuldades, que eu sei que elas não cessaram, nem nesse momento que o senhor está, né? E tirando agora um pouco do veicular, eu não sei se é voltado pelo veicular, por isso que é a minha curiosidade. O senhor falou que está morando no Distrito Federal agora, né? E se o senhor puder abrir para nós, né? Eu acho que não é só a minha curiosidade, mas também do Geller, do capitão. Qual que é a sua missão agora? Aí no Distrito Federal, enquanto bombeiro, e o que o senhor planeja também para o futuro do capitão Leandro da Hora? Ô Beto, só um detalhezinho, né? Ainda fechando a pergunta em cima do que você disse. Nem sempre eu estive puxando a minha equipe. Eu também fui puxado, porque é uma equipe. Então, o peso ele é dividido entre todos, né? E nos momentos que eu fraquejei, alguém me fortaleceu. E isso fez a gente avançar, né? Com relação à minha atual rotina, que foi uma oportunidade. Esse ano, né, nós ainda participamos de uma competição lá no Chile, participamos do Latino, e tínhamos planos para participar do Mundial. Ao longo do tempo, quando a gente voltou, né, do Chile, não foi nem ao longo do tempo, a gente, ali no aeroporto, estava todo mundo meio com um sorriso amarelo. Por quê? Porque o Charles ia casar na semana do Mundial. Aí ele falou, cara, eu não consigo não casar, desmarcar meu casamento. Perigoso, né? Puta troço perigoso, né, cara? Porque ele tava quase que desmarcando. Aí o Rafael falou, a minha irmã vai casar na Argentina na semana do Mundial. Olha a coincidência. E a gente é no aeroporto, cara, voltando do Chile. E eu abri para eles, né, que os caras são, né, grandes amigos, assim, eles são os primeiros a saber, que eu tinha sido convidado pelo secretário de Segurança Pública para vir para uma missão em Brasília, com a oportunidade
inclusive da minha esposa, porque não seria legal separar, eu não iria aceitar se ela não viesse, e ela, se tivesse que vir também sem mim, não viria. Então foi um convite para os dois, uma oportunidade para os dois. E a gente, pessoalmente, estava um pouco saturado da vida. A cidade de São Paulo, ela é muito cansativa, cara, é uma cidade muito violenta, muito trânsito, qualidade do ar não é legal, né? Não estou desdenhando, possivelmente eu tenha que voltar para lá, mas a gente estava externando muito a possibilidade de morar no interior, mesmo que trabalhasse em São Paulo, fazer isso, e brincava às vezes, falava assim, poxa, bem que podia ter uma oportunidade para a gente ir para Santa Catarina, morar em Floripa lá e tal. A gente falava isso aí, né? Jogando conversa fora. E aí teve na formatura dela, do CEL dela, o secretário chamou a gente, falou, cara, eu tô precisando, né? Eu gostaria de ter pessoas da minha confiança, trabalhando lá no governo federal, eu preciso dessa interlocução, etc, etc, etc. E aí a gente falou, olha, a gente tá, não, já pode antecipar que o senhor falou com as pessoas certas, mas a gente ainda tem algumas questões, né? Pessoalmente, ela, a mãe da Cíntia faleceu esse ano, né? Então, emocionalmente, seria uma oportunidade muito boa para viver novas coisas, né? Sair um pouco daquele espiral que nós estávamos. E a gente positivou a resposta. Aqui, e aí viemos, né? A gente simplesmente fechou a porta de casa lá, fizemos as contas, valeria a pena trazer os móveis, viemos para Brasília, um carreto trouxe os nossos móveis, a gente fechou a porta, tá fechada lá, a casa, e viemos para cá. Alugamos uma casa aqui. Uma das condições nossas era de morar bem, então estamos morando numa casa confortável, graças a Deus, né? Ela gosta muito de animais, de estimação, tal. A gente tem 2 gatos, 2 cachorros. Tinha que ser uma casa espaçosa para dar uma boa qualidade de vida. E a nossa missão, ela iria fazer algo que ela já fazia em São Paulo, mas agora no nível federal, trabalhando, pensando em Brasil, o que num primeiro momento ela faria pelo estado de São Paulo. E o meu era um desafio muito, para mim, me tiraria da zona de conforto, porque eu comandava uma unidade operacional na área da minha mãe. Então, eu almoçava com a minha mãe todos os dias. Então, assim, eu tinha essa oportunidade, né, de conviver com a família e tal. Tinha viatura, os quartos, já conhecia tudo, não precisava, né, dominava o serviço, estava totalmente na zona de conforto. Mas lá no fundo, aquilo me incomodava também. Eu queria evoluir. E eu sabia que ali eu não iria, eu ia ser promovido e ia continuar. Eu já estava na função de major e ia ficar só fazendo a mesma coisa que eu já fazia há muito tempo, inclusive. E aí eu vim aqui chefiar uma assessoria técnica de bombeiro numa diretoria do Sistema Único de Segurança Pública, numa coordenação que trata de políticas públicas. Então, tudo que é construído em termos de bombeiro, em tese, passa por esse crivo. E eu participo diretamente na construção desses projetos. Então, agora, por exemplo, tem um projeto que tem me consumido e eu nem vejo o tempo passar, de tão bacana que é a construção, que é você criar um sistema nacional de resposta a desastres, pensando na ocorrência do Rio Grande do Sul, onde, pessoalmente, por mais que às vezes a gente veja tudo, bombeiro e tal, a gente sabe trabalhar. A ocorrência é sempre boa, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Então, vamos construir isso daí. E eu estou tendo a oportunidade de usar essa experiência adquirida no Estado para contribuir com outras corporações. E olha que legal, né? A gente está aqui, eu estou falando com 4 catarinenses. E da mesma forma eu tenho 4 paraibanos, goianos, amigos no Brasil inteiro. Então, a gente sabe que bombeiro, cara, é uma coisa só. Você só está no seu estado, mas a gente é bombeiro. Quando a gente for para ocorrência, se eu cair, você que vai me tirar de lá. Então,
respirar bombeiro era a única coisa que eu não abriria a mão. E às vezes você precisa ir para um nível estratégico, você precisa sair um pouco da área operacional para você ver que você consegue ajudar também, ou melhor, ajudar até mais, quando você sai do nível operacional e vai para um nível estratégico. E é isso que eu estou vibrando, tô gostando bastante do que estou fazendo. A minha missão é essa, Beto. Pô, que bom. Eu não, Com eu certeza não vai tenho, bombar, né? eu não tenho dúvidas que a sua contribuição vai ser ainda maior do que fazia no estado de São Paulo, né? Eu até comentei com o capitão Leandro na semana que houve aquela reunião dos comandantes gerais da Liga Bom lá em Garibaldi, que o senhor palestrou, né? Até uma reflexão para quem nos assiste aí no episódio, vale a pena ler o texto da publicação no Instagram do Capitão Leandro da Hora, porque é um misto de desabafo, de motivação e de força, de perseverança, de resiliência, está tudo ali dentro, né? Então eu não tenho dúvida alguma, até o que eu comentei lá, eu deixo registrado aqui também, né? Com a capacidade técnica e com a competência e principalmente com a resiliência que tem, com certeza vai tirar tudo do papel, não tenho dúvida que vai contribuir demais para os bombeiros do país, né? Mas, meus amigos, estamos aí com quase 1h30 de episódio, né? Uma conversa boa pra caramba. Eu já vou aproveitar, né, e deixar aqui o espaço aberto do canal para trazer e convidar sempre o Capitão Leandro para conversar sobre outros temas aí também, e falar um pouco sobre as experiências internacionais. A gente tem que trazer para um episódio específico em relação a mundiais, né? Porque é uma pessoa que tem muito a agregar para as equipes. Mas eu vou deixar a palavra aberta aí, Geller e Beto, para suas considerações finais aí, para a gente poder rumar ao final do nosso episódio número 34 com o Capitão Leandro da Hora. Bom, de minha parte, pô, só agradecer, capitão, mesmo, tá? Pelo pronto aceite, quando o capitão Lazarim falou que ia convidar, e quando ele colocou na nossa pauta aí, que a gente conversa o dia inteiro aí, ele colocou na pauta, vamos convidar o capitão Leandro da Hora, foi unanimidade, que a gente gostaria muito de ter o senhor aqui conversando conosco, porque realmente, e não é puxar saco, não, porque nós não fizemos isso, o senhor sim era uma referência e continua sendo uma referência para a nossa equipe, desde que a gente começou, e como a gente começou, continua sendo referência, porque a gente deseja ter a resiliência que o senhor tem em se manter ativo e se manter fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é para isso que a gente instrui pessoas e para isso que a gente forma uma equipe. Como o senhor disse, não é só para anseio pessoal, não é para viajar, mas é principalmente para se fortalecer enquanto equipe e fortalecer um processo que ele ainda tem muito que percorrer. Então, de minha parte, muito obrigado mesmo. Fica aqui meus sinceros agradecimentos e minha continência ao senhor pela pessoa e pelo profissional que o senhor é ímpar. Obrigado. Capitão, nós conhecendo a sua pessoa, a gente não imaginava tanta coisa boa que a gente iria aprender com o senhor antes de ter esse contato maior. E a cada momento que a gente desfrutava em ver o senhor e a sua equipe trabalhando, independente do local que fosse, da competição que fosse, nós sim éramos, entre aspas, copião. Assim como o senhor buscou lá do BMAD algumas coisas boas para criar o grupo aí, nós buscávamos e a gente ainda busca. A gente se espelha muito e não tem vergonha de falar isso para ninguém. Então, porque as pessoas boas, as equipes boas, os profissionais bons sim devem ser seguidos, copiados, para que a gente melhore a nossa realidade aqui. E diga-se de passagem, esses exemplos que o senhor citou em todas as áreas também servem de referência para aqueles profissionais que estão um pouquinho acomodados, que não querem buscar o melhor. E quando nós pensamos nesse espaço aqui do Rescue Cash,
a escrita Criando Espaços é literalmente para pessoas como o senhor, que vão ser, para aqueles que ainda não conhecem, que com certeza vai se tornar um exemplo gigantesco, apesar de serem poucas pessoas que não conhecem o senhor. Mas esse é o nosso objetivo, que a cada episódio, que a cada encontro, a gente consiga melhorar as pessoas, a gente consiga buscar com que os profissionais melhorem, e nada melhor do que uma pessoa como o senhor. A gente sabe, né, eu, Beto, os guris da nossa equipe, a gente tem consciência de quão grandes as pessoas se tornam, e o senhor é uma das pessoas grandes no nosso meio. Muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado pela contribuição que o senhor deu e vem dando para a área do bombeiro, seja ela qual for que o senhor busca trabalhar, porque o senhor desempenhou isso muito bem em todas as que passou, e espero que a gente possa se encontrar aí nas competições e conversar um pouquinho mais e botar o assunto em dia aí referente à vida, à pessoa e tudo mais, para tomar uma cerveja também, a gente toma um pouco, mas a gente toma, e que Deus continue abençoando o senhor aí e a sua esposa para que faça um trabalho maior ainda aí para todos os bombeiros do Brasil. Poxa, cara, Lazarinho, posso falar aqui, não? Vai, comando, vai lá, depois eu falo. Eu agradeço demais, né, o convite. Eu acho até que vocês me jogam muito mais para cima do que eu mereço. Eu não estou querendo aqui dar uma de humilde, não, porque realmente ouvir isso de grandes profissionais deixa a gente envaidecido, né? E assim, a nossa relação em competições, competição é uma relação meio fria mesmo, né? Porque é um ambiente didático, uma ferramenta didática, mas que tem uma. Só que aí a gente acaba perdendo a oportunidade de se conhecer melhor, né? De saber como que é a pessoa por trás do competidor. Mas eu acho que isso é a regra do jogo, né? Quando você entra na competição, você não vai ficar em pé que nem esses tontos que são assessores o dia inteiro, mas também Espera que tem tá a parte... chegando a hora. Espera que tá chegando a hora. É dos três, né? Dos três. Mas a gente também tem esse lado ruim, né? Que é essa pressão que existe, né? Especificamente em equipes rivais, equipes que estão mais por trás disso a gente tem que ter plena consciência que somos todos, né, pessoas batalhadoras que estão tentando aí conquistar o seu espaço, construir algo e deixar um legado, né, nem que seja na forma de contribuir para uma sociedade melhor. E essa é a nossa forma, é a forma que a gente sabe fazer. Então, se vai ser exigido da gente que a gente faça isso, vamos contribuir com o que a gente sabe fazer, né? Cara, com certeza, né? Temos aí muito tempo pela frente para a gente poder conversar, sejam em outros eventos, né? Como esse. É um podcast? Um podcast? Dá para falar que é um podcast, não? Uhum. É um podcast, né? Sou meio analfabeto digital, hein? Então, é isso, Lazarim. Eu, cara, tenho grande satisfação aí. Você é um cara muito evoluído. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você sempre teve a oportunidade de escolher. Você vai fazer um evento e- com a ideia de desenvolver, então você ia lá, você escolhia o time que você ia trazer, independente das condições, você montava estrategicamente para atingir um resultado final, que era a transmissão do conhecimento e o enriquecimento da matéria dentro da sua corporação. E isso era muito visível, porque quando você começava com as primeiras mensagens, o negócio ele estava de um tamanho, na próxima vez que você entrava em contato, e quando a gente ia participar do evento, a gente via o tamanho do profissional que você é, né? Então, só o fato de vocês estarem juntos aí
Eu sei que vocês são gigantes, como eu disse, a gente ainda não se conhece, mas só pelo fato de vocês estarem próximos aí do Lazarin, ele não ia colocar no time dele, nesse caso aí, os braços direitos, né? Caras que não fossem altamente altruístas, pessoas evoluídas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Isso não é só um acervo, né? O Geller falou muito bem. Isso, as pessoas que assistem, elas têm a vida transformada. Às vezes uma pessoa ela está desmotivada e assiste um vídeo de vocês, uma entrevista de vocês, esse cara ele pega a força e ele vai lá para trás dos livros lá e vai estudar, cara, para passar num concurso para bombeiro, para conquistar algo. Ele fala assim, pô, olha só que bacana esse nível de profissional, né? Então, é um trabalho muito bonito esse que vocês fazem, é uma baita contribuição para o mundo que a gente vive hoje. E eu fazer parte disso daí, cara, só tenho que agradecer e conte sempre com a nossa ajuda aí, nosso apoio. Bom, então, finalizando agora, meu amigo, vou deixar também algumas palavras, né? E eu poderia ter várias histórias aí para contar e ilustrar quem é essa pessoa por trás do competidor e os valores, mas eu vou trazer à tona a primeira delas, que aconteceu em 2018, no Campeonato Nacional, quando a equipe de Joaçaba e da ESB naquela altura já estavam brigando, né, pelas primeiras colocações, e o meu cunhado, Gustavo, foi operar uma Serra Sabre e ela queima na mão dele, né? Até hoje eu brinco com ele que eu não sei se ele sabe de fato operar uma Serra Sabre ou não, mas ela queima na mão dele. E aí ficou aquela situação nova, né? Pô, uma ferramenta parou de funcionar no meio do trabalho, o que faz? Vai parar tempo? Não, se vira com outra ferramenta, faz outro plano. Nisso, sai o capitão Leandro correndo, vai buscar uma sabre e traz essa sabre, coloca na mão do pessoal para continuar operando, né? Ali você já vê o quão gigante uma pessoa é, fora da questão competidor, bastidores e tudo mais, porque muito do que o capitão traz da criação também já estava antes dessa questão do competidor, e principalmente, né, pelas histórias que comentou e pelas guerras que a equipe vive, de saber o quão difícil de se empenhar, o quanto é complicado treinar e tudo mais, ele já tem esse primeiro ponto. Mas eu acho que o mais importante de ser citado, principalmente em relação a características pessoais, profissionais e ao quão gigante é o capitão Leandro da Hora. Eu não gosto, principalmente quando a gente vai conversar no nosso meio militar, eu não gosto de ouvir das pessoas o relato dos caras que são mais antigos sobre alguém. Eu não gosto de ouvir o que um comandante acha de alguém. É a galera da base, é a galera da ponta, que traz as percepções mais fidedignas de quem é alguém. E o capitão Leandro da Hora tem, junto com atributos que o coronel Rodrigues tem, que o capitão Link tem, que são três, para mim são três referências gigantes, são os caras que eu mais me espelho, em comum. São unanimidade. Por onde passam, fazem amigos, deixam grandes marcas, fazem a diferença. Então, meu amigo capitão Leandro Viana da Hora, o senhor faz a diferença. Eu sou seu fã, assim como já falei do Juliano no último episódio, eu não tenho milindre alguma em dizer, cara, eu aprendo com a equipe da ESB, com a sua forma de agir, com muitas coisas que eu vejo no seu Instagram, que eu vejo legitimidade, eu vejo transparência naquilo ali, de ver assim, pô, a gente sabe o que o cara tá passando, em muitos momentos atrás a gente já soube, pessoais, profissionais, grandes guerras que foram travadas nesses últimos anos, e tá ali, sendo resiliente. E eu acho que essa é uma característica que às vezes do conceito de resiliência a gente se perde, né? Mas a resiliência é a capacidade de
sofrer uma pressão e voltar para o mesmo status, né? Só que o ser humano não é assim como um material, ele não volta nunca para o mesmo status, ele fica mais forte. E essa é a condição que a gente vê, e por isso o senhor é uma grande inspiração para nós. Por isso a gente quis abrir esse espaço aqui do RescueCast para ouvir sua história, para ouvir os seus relatos, e eu espero que muitas pessoas assistam o nosso episódio e se inspirem nesse tipo de relato, que não foi só de coisas boas, muito pelo contrário, teve momentos de altos, que foram muito altos, mas teve momentos de baixos que, foi, a gente sabe, muito difícil de contornar, e graças a essa determinação, graças a essa resiliência, graças à educação que eu sei que o senhor traz de casa, e que tem certamente grandes pessoas orgulhosas nesse plano e no plano superior de quem o senhor é como pessoa, que transforma outras pessoas e transforma o mundo em que vive, né? Então, o nosso muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no RescueCast, já com mais de 2 horas aí de conversa, contando gravação, problemas dos bastidores, problemas técnicos, mas que certamente não são diferentes do que a gente tem num evento, né? Quando parece que está tudo legal, é que por trás da cortina o pau está quebrando e alguma coisa está correndo, né? Então, meu amigo, eu rogo a Deus que abençoe aí nessas novas missões, o senhor, o Capitão Cinti, aí, que sejam sempre essas pessoas de grande referência e que continuem fazendo a diferença no mundo e na vida dos bombeiros. Meu muitíssimo obrigado aí por toda essa caminhada, e espero, né, o que eu já digo para os dois aqui, eu falo para o senhor também, né? O processo no Brasil precisa de assessores que tenham grande legitimidade, que tenham pisado bastante tempo no box como competidores para fazer a coisa acontecer, né? Então a gente espera que os senhores aí, os 3, né, venham para o lado de cada força e passem um pouco de tempo a mais de pé nos eventos aí, avaliando as equipes, né? Meu amigo, muitíssimo obrigado aí, e a gente espera contar com a presença em outros episódios. Obrigado novamente, Lazarinho, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Não só o Capitão Leandro, mas o Leandro. Se eles o Beto, o Geller, a sua equipe precisar de algum apoio, por favor, disponibiliza o meu WhatsApp, que para mim vai ser um prazer, porque eu sei que são pessoas do bem, né? Pessoas que fazem a diferença. E a gente está junto sempre aí, para sempre. Fechou, meus amigos. Obrigado aí pelo episódio número 34. A todos vocês que assistiram essa grande resenha aí, obrigado pela participação de vocês. Grandes histórias, grandes lições de pessoas que fazem a diferença. Esse é o objetivo do RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até mais, nos vemos em breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!